Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio sobre NBA de início de semana. Passada uma semana do início da temporada regular da NBA, a gente vai eleger vencedores e perdedores desses primeiros dias. A maioria dos times já jogaram 3 partidas, que não é uma grande amostragem se tratando de uma temporada regular de 82 partidas, mas já tem alguns pontos, algumas expectativas que a gente tinha antes da temporada que vão se confirmando, vão se mostrando erradas. E para esse debate aqui, eu trouxe o meu amigo William Wallace, do Coast to Coast, Brasil Coast 2, no Twitter. Lá no Instagram eles também têm perfil, fazem uma excelente cobertura da NBA. Em breve, cobertura em loco da NBA de alguns jogos. Mas, William, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. O que você tá achando da temporada até agora? Fala Gabriel, fala pessoal que tá escutando a gente. Mais uma vez é uma honra estar aqui no Cara dos Esportes aqui, falando sobre NBA, que é o que move a gente. E, Gabriel, assim, como você falou, né, cara, tem algumas expectativas que estão sendo cumpridas, outras que a gente sabia que ia dar ruim, né, Bucks. E algumas que, assim, podia estar melhor, mas também não tá ruim. Então, assim, vamos falar sobre isso. E entender um pouquinho, né, sobre essa primeira semana, que já aconteceu de tudo, né? Jogador Sim. fora de temporada inteira, jogo emocionante, jogo ruim também, quase zebra, muitas zebras também aconteceram, então é isso. Verdade, eu queria agradecer a NBA Brasil por terem me mandado um código do League Pass. Eu sou muito fã do League Pass, de verdade. Eu acho que dos streamings de esportes, assim, eu acho que é o melhor custo-benefício, porque todo dia à noite tem múltiplos jogos pra você escolher, e você pode colocar 4 jogos na tela e tal. Eu tenho assistido muito, eu tenho ficado até tarde, eu assisto o jogo da NBA enquanto eu jogo poker ou enquanto eu trabalho, e aí tem sido bem legal. Muito obrigado, NBA Brasil. E lembrando também que agora que a temporada regular da NBA voltou, a gente vai seguir com dois episódios por semana no podcast Cara dos Esportes, um deles exclusivo para apoiadores. Então, se você curte o meu trabalho, quer ter acesso a esse programa, meus textos também exclusivos, se torne apoiador, www.caradosesportes.com.br. R$14,90 por mês te dá acesso a um monte de conteúdo extra exclusivo, e você ainda ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Você sabe que eu faço uma cobertura com muitos programas, vídeos e tudo mais, e é muito importante a gente aumentar o número de apoiadores, porque não é fácil a vida de produtor de conteúdo independente. O William sabe muito bem como é um grande trabalho, né, William? Exatamente, Gabriel. Mas é um esporte que move a gente também, né? Sim. E tem que ter um faz-me-rir também, né? Se a galera ajudar a gente ajuda eles também. E aí vai. Relação mútua. Vocês apoiam e a gente traz a cobertura do esporte que vocês gostam. Mas vamos entrar aqui. Eu fiz uma lista, eu fiz 3 vencedores, 3 perdedores. Gostaria de, se o William tiver alguns pra ele acrescentar também, a gente pode debater também. Mas vamos começar de um lado positivo. Vamos começar com um vencedor, que eu botei o Los Angeles Clippers. É uma dupla, né? Los Angeles Clippers e James Harden. É um time que eu coloquei fora dos playoffs nos meus palpites pra temporada, e a maioria das pessoas também colocou fora dos playoffs, ou quem sabe ali 10 ou 9 no play-in. Não era um time que muita gente tinha expectativa, e de novo, muito cedo, tudo aquilo e tal, mas é um time que começou com 2 vitórias e 1 derrota, e não jogou um calendário ridículo, né? Enfrentou o Phoenix Suns, enfrentou o Golden State Warriors. O terceiro jogo agora que eu não lembro de cabeça, eu tinha anotado aqui, mas eu não tô achando. Foi o Denver Nuggets? Que o Clippers venceu foi Denver, isso. Foi o Denver Nuggets. Foi Denver em Denver. Exatamente. Então são 2 vitórias importantes e 1 derrota num jogo difícil contra o Phoenix Suns. James Harden jogando muito bem, 25 pontos, 11,7 assistências por jogo, lidera a NBA em assistências e nem tá arremessando bem de 3, né? 20% ainda, é um número que deve melhorar. Terceiro melhor rating defensivo, tendo enfrentado esses 3 times que a gente falou, né? Suns, Nuggets e Golden State Warriors. Claro, de novo, muito cedo,
mas é um primeiro passo importante, né, William? Porque sabe-se lá quando ou se o Kawhi vai voltar em algum momento, mas a equipe tem sido muito competitiva, né? Que normalmente os times do Ty Lue são assim, né? E a equipe tem jogado muito bem. O Zubac tem feito um início de temporada absurdo. Eu até brinquei num post seu que o Zubac é o melhor pivô de um país que fazia parte da antiga Iugoslávia, e teve um seguidor seu que falou, pô, o Jokic, não sei o que, ele claramente não entendeu a piada, mas o que você tem achado dos Clippers? Então, Gabriel, é aquela grata surpresa, né? Que assim, todo mundo fala, saiu o Kawhi e acabou o time. Beleza, a gente entende que Kawhi Leonard, de fato, é capaz de fazer o que ele sabe que ele é capaz de fazer na equipe, e é natural que tenha essa desconfiança. E natural também que tenha essa desconfiança com o James Harden. Mas, porque a galera esqueceu que o James Harden conseguiu o que ele queria, que era renovação de contrato. Então ele está recebendo um contrato de mais de 40 milhões por ano, nessas próximas 2 ou 3 temporadas pelo Clippers, se não me engano. Mas é aquela coisa de time trabalhador, né? Aquela mística que todo ano tem, né? Um time que não é muito estrelado, assim. Foi o que eu tuitei e falei, cara, é um time que não tem um All-Star jogando. A última vez que o James Harden foi All-Star foi 2021, 21-22. O pivô não é aquele pivô espaçador moderno, é um pivô considerado raiz, que gosta de finalizar com gancho, por exemplo. Você tem muitos bons alas, Derek Jr., por exemplo, e tem algumas, como eu posso falar, acertaram muito algumas contratações pontuais. O Nan, por exemplo, que era do Jazz, que era do ex-Bulls também, ele atua às vezes como reserva do Harden, tá jogando muito bem também. Então são alguns exemplos de contratações pontuais que estão fazendo bem pro Clippers. E essa subida de patamar do Norman Powell, né? A gente tem que falar sobre isso, que já foi candidato sobre a sexto homem do ano. E a galera tá escutando a gente, se vocês precisam de um cestinha, um cara que pode pegar fogo a qualquer momento, é o Norman Powell. Por exemplo, jogo contra Denver, fez 16 pontos no último quarto, eu acho. Jogo contra o Warriors, terceiro quarto, fez 15 pontos, ou 16 pontos também. Só em um período. Então é um jogador que o James Harden tem do lado que é capaz de pegar fogo. Além do mais, tem o fator Zubac, que está sendo potencializado pelo Harden também. Sim. Mas poxa, o Harden com muitos turnovers da vida e tal. Galera, ele é um armador com muita posse de bola. Esses turnovers são naturais, assim. Enquanto não tiver um grave que vai custar o jogo, eu não vou reclamar. E é aquela coisa, são 2 vitórias categóricas, onde foram 2 vitórias difíceis, na verdade, né, Gabriel? Os times ficaram colados, mesmo assim conseguiram vencer os jogos. Abriram 16 contra Denver, eu acho, mas deixaram empatar, mas mesmo assim se mantiveram na frente. Perfeito. Estavam perdendo de 22 pro Suns na abertura. Empataram, viraram, levaram pra prorrogação e só não ganharam porque tinha Kevin Durant do outro lado. É isso. Então, assim, você já começa a projetar, né? Pô, esse time aí tá com uma defesa arrumada. O Ty Lue também, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou meio termo. Quando ele faz besteira, eu critico, mas, por exemplo, no jogo contra o Warriors, por exemplo, terceiro quarto começaram a explorar muito o Zubac, chamando ele pro perímetro pra defender no perímetro. O Ty Lue foi lá, identificou, tirou ele, jogou com o Malan mais baixo, jogou com o Batum, aliás também veterano, boa contratação, mata as bolinhas de 3, de defesa, jogou com o small ball característico. Clippers foi lá e foi levando o jogo até o final. Voltou com o Zubac depois, acabou com o jogo. É um jogador mais alto, tinha vantagem contra o Draymond Green, por exemplo. Então, assim, é um time que, de fato, pra mim, o vencedor da primeira semana. Sim, até levando em consideração a expectativa que a gente tinha antes do ano, né? Que não era uma expectativa muito boa. Um perdedor agora, e também eu diria que é o grande perdedor nesse momento, você já até citou, é o Milwaukee Bucks, né? Que perdeu pro Brooklyn Nets, levou 133 pontos e perdeu pro Chicago Bulls. Venceram os 76ers na abertura da temporada sem Embiid e sem Paul George. Continuamos vendo mesmos problemas da última temporada.
Já tem Giannis dando declaração de que o time não tem identidade, que eles precisam identificar o que eles serão. Cara, é complicado porque, como eu falei, você entra com os mesmos problemas da última temporada, você precisa ver alguma evolução. E imagino, de novo, tem muito tempo ainda pela frente, mas eu gostaria de ver o time um pouco mais ligado, um pouco mais focado na defesa. Ainda me parece um time muito pouco atlético sem o Giannis, né? Sim. Sem o Giannis, os outros jogadores estão ali na parte de baixo no ranking dos atletas, né? Puramente atleticamente falando, na NBA. E não mudou muita coisa. E agora você olha pra lateral, tá lá o Darvin Ham sentado do lado do Doc Rivers, né? Que não te inspira muita confiança, mas é aquilo, né? Eu acho que era um time que precisava de um começo um pouco mais rápido do que esse, sim, porque a forma como terminou a última temporada, né? Tudo bem, terminou de fato com o Giannis machucado nos playoffs, né? Mas temporada regular passada a equipe não foi bem, você queria um começo mais positivo, mas pra mim foi exatamente o mesmo time. É um time que também não tem muitas movimentações possíveis, né? É esse elenco, né? Não vai ter uma grande mudança. Se sair, acho que uma troca envolvendo, sei lá, o Brook Lopes, mas ao mesmo tempo é difícil você conseguir um retorno que vai ser significativo, né? Mesma coisa um cara como o Bob Portis. É basicamente esse o elenco. E essas primeiras impressões... Não é só o fato de ter perdido 2 jogos, mas é o fato de ter perdido um jogo pro Chicago Bulls e outro pro Brooklyn Nets, que me preocuparia muito se eu fosse torcedor dos Bucks. E foram derrotas, Gabriel, se você parar pra ver, eu revi o jogo contra o Nets, né? O jogo contra o Bulls eu vi. Então, pra galera que não tá escutando, que não viu o jogo, foi uma derrota onde o Bulls acertou 21 bolas de 3 pontos, algo que não acontecia desde 2021. Então, Doc e Ham já começaram quebrando recordes aí. Essa é a primeira questão. E acho que isso diz muito sobre a falta de velocidade no perímetro da equipe pra contestar esses arremessos de 3, né? Não, a solução pra eles foi um Taurean Prince que não serviu no Lakers, né? Mas serviu no Bucks. Mas tudo bem, né? Jogador de confiança do Ham, teve que levar para outro time. E essa derrota pro Nets, Gabriel, eu revi o jogo. O jogo tava tipo assim, 86-85 Brooklyn. Já é estranho o Bucks fazer 85 pontos, somente isso, no Brooklyn Nets. Mas foi uma defesa que não funcionou, cara. O Giannis continua, tava sendo explorado, não tinha cobertura. O Doc Rivers começou o último período com uma lineup com Giannis e 4 reservas. Então, assim, já tá errado aí. Você desfilou todo o time. O Brooklyn fez uma run com o Dennis Schroeder e o Ken Thomas. O Nick Claxton também estavam em quadro e abriram 10 pontos. O Bucks consegue tirar 10 pontos. Não conseguiu tirar 10 pontos. Porque, assim, enquanto o Brooklyn estava fazendo essa run de 10 pontos, os jogadores estavam arremessando. Era o Taurean Prince, Gary Trent Jr., Bobby Portis. Ou seja, foi um jogo onde o Giannis também não arremessou muito. Em alguma altura do jogo, o Giannis estava 3 de 7. Isso é inadmissível, cara. Isso é inadmissível. E o Bobby Portis lá arremessando. Tudo bem. Eu acho que essa dupla com o Lillard tinha que estar na mão de outro treinador, Gabriel. Eu não sei, cara. Parece que a questão não é Giannis e Lillard, na minha opinião. A questão parece ser... eu vou falar o time em volta, mas falta o Chris Middleton. E, pra mim, o Chris Middleton é uma grande âncora desse time, porque ele é uma resposta ofensivamente quando as coisas não estão certas. Ou seja, com o Lillard e o Giannis, e a gente viu o que o Chris Middleton pode fazer com o Lillard, que ele fez nos playoffs contra a Indiana, jogou pra caraca. Uhum. Mas eu não confio no Doc Rivers assim. Eu sei que é pegar no pé, mas você já viu o Giannis falando de identidade depois de um training camp inteiro? Os caras ficaram, cara, 3 semanas treinando juntos. Sabe a identidade que você estabelece no training camp? Sim. Aí passa a primeira semana da NBA, a gente tem que saber se a gente quer o time defensivo ou se a gente quer o time ofensivo. E aí? Entendeu? E é o segundo ano consecutivo que você começa assim, né? Porque já começou a desconfiança com o Adrian Griffin
cedo, né, na última temporada, né? E aí você traz o Doc Rivers de consultor ali, que eu acho que foi uma das maiores trairagens que a gente já viu na NBA, né? Você chama o Doc Rivers ali pra ser consultor do Adrian Griffin, e aí a consultoria do Doc Rivers pros donos do Milwaukee Bucks demite o Adrian Griffin e me contrata, né? Ele meteu o Paulo Torre, Gabriel. Exatamente. Exatamente. Então vai ter uma trairagem, né? Mas é isso, né? Acho que com 3 jogos da temporada você já tá com esse discurso, é complicado, né? E você vê dica de aposta, aposte no over de pontos dos guards que enfrentam o Milwaukee Bucks, né? Porque a gente já viu o Cam Thomas ter um jogo bom, Kobe White ter um jogo bom, Tyrese Maxey ter um jogo bom, né? A equipe, isso já era esperado, a equipe não tem como defender guarda, né? Com o Lillard não defende ninguém há, sei lá, uns 7 anos. Exatamente, não defende há uns 7 anos, né? E você não tem ninguém do lado dele que possa compensar, né? E aí acontece isso. Mas enfim, tem o Giannis ainda, eu ainda acredito na equipe, mas o começo não foi positivo. Um vencedor aqui, agora um individual, William. Eu botei o LaMelo Ball. LaMelo Ball que começou muito bem a temporada, né? Ele teve aquele jogo gigantesco na primeira partida da temporada contra o Houston Rockets, né? 34 pontos, 11 assistências, 8 rebotes, quase um triplo-duplo. Teve 34 pontos de novo contra o Atlanta Hawks, mas aí ele quase teve um triplo-duplo com turnovers, né? Que foram 10 turnovers. E aí 27 pontos contra o Miami Heat. Tá arremessando muito bem de 3, né? Tá com aproveitamento muito bom nessa temporada. Tudo bem, o Hornets perdeu 2 jogos, venceu 1. Brandon Miller se machucou, ainda não voltou a equipe, né? Então é difícil esse time ser competitivo sem o Brandon Miller. Mas pra um cara que a gente tem... Eu tenho minhas ressalvas quanto ao LaMelo Ball, porque a gente já viu ele ter sequências boas, mas nunca é ao longo de uma temporada e nunca se traduz em vitórias, né? Mas ainda assim, ele vem de uma lesão no ano passado e começa bem o ano, eu acho que é um sinal positivo, pelo menos. Só que eu conheço ele de outros carnavais, então não vou ainda decretar nada, mas que nessa primeira semana ele é um dos melhores jogadores na NBA, pra mim, isso é indiscutível. Gabriel, o LaMelo Ball de volta é aquela coisa da alegria nas pernas, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo às vezes para pra ver jogar, né? Ou pelo menos para pra ver os highlights dele, né? Que nosso Hornets ainda perdeu o Brandon Miller, né? Então, se tava um pouquinho difícil antes, imagina agora, né? O LaMelo, cara, é aquela coisa que você falou de tradução em vitórias, cara. Eu tô gostando do começo de temporada individual dele com o Hornets em si. Uma vitória muito boa contra Houston, em Houston, que vai ser pior pra Houston no futuro do que melhor pro Hornets agora, porque esse Oeste tá muito pesado. Vou falar de Houston daqui a pouco. Teve um jogo muito bom, cara, contra Atlanta. Foi o jogo do 30-10 do Trae Young, mas ele foi expulso com 6 faltas, né? Mas fez 9 bolas de 3, cara. Acho que ele bateu o recorde pessoal dele. Então, essa tradução do LaMelo para um shooter, né, tem sido interessante de ver. Ele tá com uma carta branca para arremessar pelo menos essa temporada, a última também. Então, teve uma altura na temporada passada que ele tava arremessando tudo, cara. E tem caído. Isso é o mais importante. Eu ainda tenho curiosidade para ver o LaMelo quando esses bolas de 3 não estiverem no dia bom. Que foi o que aconteceu mais ou menos no último jogo. Mas assim, individualmente, é um jogador que, se ele chegar até fevereiro, até janeiro jogando bem, ele vai ser All-Star. Na minha opinião. Até porque o voto público é muito forte pra ele, né? Sim, exatamente, cara. Por exemplo, foi o Tyrese Maxey no último All-Star. Eu acho que ele entraria nessa vaga do Tyrese Maxey, por exemplo. Mas também tem o Trae Young. Sim. Então, assim, no leste tem uma competição de armadores assim, interessante, na minha opinião. Mas o que você falou, cara, é verdade. Eu tô curioso pra ver como é que o Hornets vai traduzir isso em vitórias, porque já perdeu o Brandon Miller, um bom ala, no primeiro jogo da temporada, aí já começou a lesão. Mark Williams ainda não estreou, né? Ainda não voltou. Então, assim, o Calouro também não tá tendo muito tempo de quadra. Conseguiram achar um bom jogador no Freeman, que
tá jogando vindo de banco de reservas, mas mesmo assim não tem sido suficiente, né? Mas, cara, se tivesse prêmio de Comeback of the Year, né, na NBA, né, que já teve, mas tem grandes décadas já, acho que o Lamelo podia vir como um grande candidato, cara. Sim. Um cara que, se deixar, ele vai ter uma média de 22, 10 da temporada, jogando, espero eu, uns 60 jogos, pelo menos. 65 pra ser eleito aos prêmios. Sim. A questão do... Eu acho que é esse ponto das lesões, né? O Hornets tem sido competitivo sem dois dos seus 3 melhores jogadores, na minha opinião, né? Que são o Mark Williams e o Brandon Miller, né? E aí... a questão é, o LaMelo Ball muitas vezes ele parece satisfeito em ter números bons e não se importa muito com... Ele vai ter que sacrificar parte desses números quando tiver o Brandon Miller, principalmente, né? Que vai tirar muito desses arremessos do LaMelo, né? E aí que é a questão, mas eu acho que o início de temporada é muito promissor pro LaMelo. Mas eu acho, Gabriel, eu acho que é coisa de cultura em Charlotte, porque eu não tenho outro jogador pra você chamar a responsabilidade com o LaMelo. Então o que eles falam assim na minha cabeça, né? Irmão, você vai pegar a bola e arremessa 30 vezes por jogo. Entendeu? Se cair, porra, ótimo. Se não cair, Grant Williams vai pro rebote, Christian Grimes Josh Green vai pro rebote e vê o que vocês conseguem aí e a gente vai tentar de novo. Então assim... Grant Williams que matou a bola da vitória contra o Houston Rockets, né? Inclusive, né? Ele, confiança não falta, né? E falando em Houston Rockets, se é uma primeira semana positiva pro Charlotte Hornets, é uma primeira semana bem negativa pro Houston Rockets, né? Sim. Que venceu uma partida, né? Derrotou o Memphis Grizzlies, perdeu pro San Antonio Spurs, perdeu pro próprio Charlotte Hornets. E o que eu vou dizer aqui, assim, parece muito contraprodutivo o que eu vou falar aqui, né? Algo que não faz sentido. Mas o Houston Rockets eu acho que tem muitos bons jogadores. E isso tá atrapalhando o time. Eu acho que tem muitos jogadores que acreditam que deveriam estar jogando. E tem muita gente que parece insatisfeita. O Ime Udoka não encontrou ainda a melhor rotação. Você vê caras como Ken Whitmore jogando pouco, o Tari Eason jogando pouco, que eu acho que são caras que teriam minutos de verdade em vários times, né? Mas o Dillon Brooks, sendo a experiência de Dillon Brooks, que a gente tá acostumado. O Sengun voltou, tem bons números, mas a gente lembra que a equipe teve uma sequência de vitórias grandes sem o Sengun na última temporada, então eu ainda acho que tá longe ainda de encontrar o melhor equilíbrio entre os caras que no papel são os 2 melhores jogadores do time, que é o Sengun e o Jalen Green. E é mais um exemplo do que eu falo bastante aqui no programa, né? Que o time que termina bem a temporada regular lá em fevereiro, março, e quase chega nos playoffs e tal, muita gente acaba projetando eles como, você pega a partir dali e começa a próxima temporada regular, é o time que vai aos playoffs. Só que... E esquece que passou antes. Só que normalmente não é isso que acontece. Normalmente, esse time é mais parecido com o restante da temporada passada do que essa fase boa que eles terminam. Porque você começa a enfrentar um monte de time que já tá garantido os playoffs, que já tá brigando pra tanking e tal, então é um basquete menos competitivo. Então eu acho que tem um pouco disso com o Houston Rockets, mas é um time de talento, é um time que tem um bom treinador, que eu acho que pode encontrar, mas eu acho que se eu tivesse que definir um grande candidato, o maior candidato pra fazer uma troca ali de pegar 2, 3 jogadores e consolidar em um jogador, seria o Houston Rockets, porque a sensação que eu tenho é que eles têm muitos caras que acreditam que deveriam estar jogando, jogadores jovens que não estão conseguindo evoluir como deveriam, justamente porque tem muita gente nesse elenco, e o Ime Udoka ainda não encontrou o encaixe ideal. Então, Gabriel, você falando sobre isso, lembra quando o Rockets queria... O Udoka queria trocar pelo Michael Bridges, temporada passada? Sim. Então... Teve a história do Kevin Durant também, né? Sim. Aparentemente o Rockets já tava... Desculpa. O Saúde. Rockets já tava... Obrigado. O Rockets já tava... O Ime Udoka, no caso, né? Já estava pensando em desfazer de algumas peças ali que estavam
tô até curioso pra saber quais seriam. E o próprio Ime Udoka também, ele vetou a contratação do Harden, né? Que seria mais um cara, né? Então, assim, eu tô meio confuso. Você falou a verdade, cara. Tem 10, 11 jogadores bons no Rockets. E jogador, a maioria, jovem. Então é o seguinte. Você tem uma derrota que você abre 22 pontos contra o Hornets em casa e perde. Isso é perigosíssimo no Oeste. Você perdeu pro Spurs. Um rival direto e um rival. Rival. Anteontem. Então, assim, o Spurs, que tá vindo de uma temporada de tank. Então, são essas preocupações que você tem, sabe? Óbvio, esse jogo do Spurs aí, o San Antonio abriu 18, o Houston batalhou, o Jalen Green jogou bem, mas parece que quando a gente fala de Rockets, Gabriel, sempre tem um adendo, né? Porque ou tá muito bem, ou tá muito mal, não tem tranquilidade, não tem uma paz, cara. E muito passa pela escolha de treinador, rotação, pelos atletas também. O próprio Udoka, ele tirou o Sengun nesse jogo contra os Spurs aí e só voltou no final do jogo, cara. Ele jogou... Acho que ele jogou 22 minutos nessa partida por causa da defesa. Ele é um treinador que faz isso, cara. Ele vai te tirar do jogo se você não estiver defendendo nada. Ele vai te falar, e vai falar sobre isso também no pós-jogo. Então é o seguinte, cara, eu acho que ele foi pra Houston sabendo que ele não teria o que ele teve em Boston, que foi jogadores mais maduros, que tiveram experiência. Houston tem potencial, mas não tem essa experiência nesses jogadores. Você tem o Dylan Brooks, mas ele é... Por mais que eu goste dele, ele é estável. Você tem o Fred VanVleet, mas... E aí, VanVleet, você tá recebendo um salário astronômico aí. Você vai ser o cara que vai fazer 30 pontos, 25 pontos, arremessando 10 bolas de 3, ou você vai receber um salário astronômico para você ser um guia pro Whitmore, ou pro Shepard, por exemplo. E aí, o que vai fazer? Taxaram o próprio Rick Shepard de jogador pronto, mas jogou 6 minutos contra o San Antonio. Sim. É uma rotação muito grande, cara, é difícil. Sim. Então, eu acho que... eu acho que mesmo com tudo isso, se o Jalen Green for um pouco mais eficiente, o Houston ainda vai ganhar muitos jogos aí. Porque o Jalen Green, pra mim, é muito bom jogador, mas ele tem que se provar um bom jogador, Gabriel. Não em fevereiro, não em março, mas agora em outubro, novembro, agora em dezembro. Um jogador que pode ser capaz de traduzir, levar esse time a vitórias como levou esse segundo. Sim. Mas o pessoal chama ele de Mr. Fevereiro, né? Mr. Março. E parece que quando passa o All-Star Game, ele vira uma chave na cabeça dele. E abril ele já tá com a reserva dele marcada lá pra Cancún, né? Exatamente. Ele tem que ser esse jogador agora, cara. Porque pra mim, eu acho que se Houston for esse ano, vai ter muita mudança. Porque Houston não é um time pra tank. Houston vai ser um time que vai vencer 40 vitórias. Vai vencer 40 jogos. Houston já venceu 40 jogos. E muita gente esquece que Houston brigou pro play-in até o final da temporada. Então, na teoria, esse time deve vencer pelo menos uns 43, 44, pegaram ali pro play-in. E eu vou te falar, cara, se chegar fevereiro, janeiro, né, pra fevereiro, e esse time não conseguir ganhar jogos, cara, de forma convincente, vai rodar uma galera ali. Sim. Então, por isso que eu falo, não se apega, eu falo muito pro Caio, né, que o Caio, que é o administrador, ele é do Rockets, eu falo, cara, não se apega a esse núcleo, porque, na minha opinião, ali, qualquer um ali pode rodar a qualquer momento, cara. Ainda não tem, o Steven Adams ainda não jogou, eu acho que isso pode fazer uma diferença. Uhum. Assim, uma opção ali pro Sengun quando ele não tá muito bem, eu acho que a Steven Adams e Jalen Green pode ser um mix muito maneiro, né? Sim. Mas é muito incógnita, né, Gabriel? Então, assim, eu não coloco minha mão no fogo no Rockets ainda. Sim. Acho que é o maior candidato a pegar alguns desses jovens aí, contrato, e ir atrás de um cara como Jimmy Butler, por exemplo, né? Você dá uma cortada nessa rotação, né? Você diminui um pouco e traz um titular ali e, sei lá, envolve um cara tipo o Amen Thompson, né? Isso vai depender, claro, se o Miami Heat meio que resolver salvar os ativos, né? Ao invés de perder o Jimmy Butler. Mas tem muito... E Houston pegou os picks do primeiro round de volta, né, Gabriel? Sim. Do Nets. Eu gosto de muitos jogadores dessa rotação, né? Mas é um time que ainda não clicou, né? E sobre o que você falou sobre o Ime Udoka, né? A gente lembra que ele com o Boston Celtics, ele
ele dava tapa na cara do Tatum, do Jaylen Brown e falava mal deles nas entrevistas coletivas e tal, e se o cara não tivesse bem, ele tirava do jogo. Ele é um técnico que você não vê muito hoje na NBA, né? Que é aquele técnico que desafia as estrelas, né? E ele vai fazer o mesmo com o Jalen Green, com o Sengun, porque não pode ser isso, né? Os dois têm que defender, os dois têm que ter mais energia em quadra na defesa, mas vamos ver se ele consegue fazer esse trabalho. Mas eu concordo com você, eu acho que é um time que tem grandes chances de em fevereiro fazer algumas mudanças no elenco. Sim. A gente tá gravando aqui, é bom ressaltar, a gente tá gravando aqui na segunda-feira de tarde, né? Então tem jogo nessa segunda-feira, tem Houston Rockets contra San Antonio Spurs. Vai que os Rockets vencem por 30 pontos aí nessa segunda-feira aí. Tudo que a gente falou agora foi por água abaixo. Um grande vencedor, e esse já era esperado, Oklahoma City Thunder, né? A gente esperava que ia ser um time muito forte. Aí tem a lesão do Hartenstein, que, pô, será que a equipe não vai começar tão bem assim? Não, esquece. Um time começou voando na temporada, tem o melhor rating defensivo da NBA por uma margem significativa, segurou o Denver Broncos, tô com o cérebro de NFL, o Denver Nuggets a 87 pontos e tá jogando um basquete muito completo nos dois lados da quadra, venceu também o Chicago Bulls e o Atlanta Hawks, que são adversários mais acessíveis, mas enfim, Shai Gilgeous-Alexander jogando muito bem, Chet Holmgren fazendo um início de temporada muito forte, e era um time que prometia ser o peso pesado na Conferência Oeste, e nesse momento tá sendo exatamente isso, né, William? Gabriel, esse Oklahoma City Thunder aqui, cara, é epítome de trabalho duro. Pra mim é isso. E trabalho bem feito. O Sam Presti tá fazendo parecer fácil o trabalho executivo na NBA. Coisa que a gente vê por aí, os caras se sacrificando, sono sem fazendo um movimento. O cara vai lá e consegue trocar o Josh Giddey pelo Alex Caruso sem uma pick de primeiro round. Então, assim, é esse tipo de movimento que a gente tá falando quando a gente fala de Oklahoma. E a tendência pra mim é esse time evoluir ainda mais, cara. Porque, como você falou, tá sendo Hartenstein e já é a melhor defesa da NBA nessa primeira semana. Então, pra mim, um ponto diferencial, e a galera que veio o Thunder e tá chutando a gente vai concordar comigo, o Shai é uma estrela que defende. E isso, pra mim, é um ponto diferencial demais, cara. Ele sai de um jogo tranquilamente com 4 roubos de bola e umas 3 deflections, por exemplo. Só isso aí já são, por exemplo, sei lá, 8, 7 postes de bola recuperadas por jogo que são punidas no ataque. É um time muito dinâmico. E tá com alguns desfalques, sim, além do Hartenstein, tem o próprio outro, Jalen Williams também, que quebra um galho na posição 4-5, também tá fora. Kevin Williams, que é veterano, o calouro, Nikola Topic também, que é armador, também tá fora. Então, é um time que pra mim tem aquela sensação, né, Gabriel, que ainda não deram um all-in completo. E parece que eles estão guardando várias cartas na manga ainda. Mas se você olha hoje, cara, você vê um time que conseguiu formar e evoluir o próprio Draymond, que teve que ser trocado para o Hornets, que tá jogando pra caraca. Tem o subestimado Aaron Wiggins também, que virou titular nessa rotação. É um bom shooter também. A Isaiah Joe também pode sair de um jogo acertando esses 40, 45% de 3 pontos. Tá num ótimo contrato, então, assim, inclusive, também. Exatamente, cara. Então é um elenco de operários, cara, muito bons também ao redor do trio. O Jalen Williams, o Chet e o Shai. Que são jogadores agora que podem meter 20 pontos tranquilamente, cara. Sim. Todo jogo. Fiz uma thread falando hoje sobre uma evolução do Chet Holmgren, cara. E tá absurdo como é que ele agora ele tá mais agressivo. Tá. Você vê os lances que ele pega a posse de bola, ele faz o bloqueio do pick and roll, abre pro meio da quadra ofensiva, né? Região do garrafo, da linha de lance livre ali, onde o João Embiid gosta de ficar muito ali, por exemplo, também. Uhum. E só que quando ele já pega a bola, ele já abre o campo de visão pra ele. Você já viciou, ele já ataca, um driblezinho mid-range, 2 dribles, ataca, ele tá abrindo menos, além de 3 pontos esse ano, tá arremessando 20% só de 3 pontos ainda. A gente já viu que ele é um bom shooter pra tamanho dele, né, posição, mas ele tá atacando mais o aro, batendo mais lance livre, o que é importante pra mim também, que ele é um bom arremessador de lance livre também. Aí você fala do Shai. O que eu ia falar do Shai, cara? O cara faz 30 pontos no jogo tranquilamente, cara, do jeito que a gente não é viável.
Sim. E eu tenho gente que ainda fala que o jogo dele é fake, faz lance livre. Meu amigo, o Shai é uma das estrelas que, assim... eu não acho que ele força tanto lance livre quanto a galera acha, não, cara. Eu acho que o jogo dele por ser um jogo mais de drible, né, de mais plasticidade, eu acho que ele está sujeito a achar mais lance livres mesmo, mas eu não sei se tem essa parte proposital. Como o Trae Young é. Eu amo o Trae Young, mas é o Trae Young, por exemplo. Prime Harden, o Harden. né? Exatamente. Então... Mas assim, lance livre também, pô, é feio, é chato de assistir, faz o jogo demorar mais. Jogo. Mas é muito eficiente a forma... Ele teve 11 lances livres contra a Atlanta Hawks, né? E se você chega na linha, cara... E outra coisa, e eu acho que um ponto que você tocou importante... É um excelente indicativo de quão explosivo é o jogador e quão agressivo é, porque quando o jogador vai envelhecendo, o primeiro sinal que ele tá envelhecendo é que cai o número de lance livre. E cai o número de lance livre porque ele tá atacando menos a cesta. Por exemplo, o LeBron, nos últimos anos, caiu bastante o número de lances livres dele porque ele ataca menos a cesta. O Shai, ele chega muito, que ele é um excelente finalizador perto do aro, e ele ataca muito, e por isso ele vai ter um número alto de lance livre, né? E, assim, é chato ver? Mas também é uma arte. Com certeza. O Harden liderou a NBA em pontuação e era o pontuador disparado mais eficiente da NBA, porque ele chegava muito na linha de lance livre. Claro que hoje não tem as mesmas faltinhas que tinham na época do Harden, que eram vergonhosas. Ainda tem, mas eram vergonhosas. Mas eu concordo com você, eu não vejo no SGA essa questão de, ele é o cara que só sabe bater lance livre, né? E o ponto conta do mesmo jeito também, né? Do lance livre ou do arremesso de quadra, conta do mesmo jeito. E se você ver o jogo do Shai, gente, pelo amor de Deus, o cara é mestre em fazer hesitação. Enquanto o defensor tá indo pra esquerda, ele tá indo pra direita já. Aquele in and out, behind the back, desaceleração. É uma coisa muito boa dele também. Ele é muito grande também, né? E parece que ele é muito rápido, mas é muito rápido também. Sei lá, cara, o Shai é absurdo. E defende. Essa é a questão pra mim. Pra mim, falo tranquilamente que é um dos melhores defensores de ponto de ataque, né? Que é aquela defesa logo após meia quadra, no nome da bola. O Shai tá lá, nessa conversa, vocês têm noção. Pra mim, tinha que ser time de defesa do campeonato passado, por exemplo. Um deles. Então... E pra melhorar ainda, você tem o Jalen Williams ainda, cara, que pode fazer 30 pontos. É um mestre do mid-range ali. O sidestep dele é absurdo de bom. Então, assim, cara, quais são as chances disso dar errado, cara? Porque se o Oklahoma conseguir não vencer de novo com mais um trio formado em casa... Formado em casa não, né? Que o Shai é do Clippers, mas estourou no Oklahoma, né? Tem que dar certo, cara. É aquela coisa que você olha, pra mim, igual o Boston foi ano passado. Você olha e fala, tem que dar certo. É um trabalho muito bem feito no Oklahoma City Thunder, né? E você... Eu acho que eles nota 10 de 10 e... Beleza, o próprio... Você falou, não, eles não draftaram o SGA, né? Mas ele veio de forma orgânica pro time, Sim. né? E você tem uma base com um Big Tree que são jogadores two-way, que são dois jogadores que defendem e atacam. Two-way você fala mesmo, você pensa contrato two-way, né? Mas eu quis dizer que são caras que jogam, defendem e atacam, né? Não são aqueles caras que, é um excelente jogador no ataque, mas tem que proteger na defesa. Nem os três são defensores em alto nível. É absurdo o plantel deles ali de coadjuvantes, é absurdo. E eu acho que é um time que dá talvez um degrau. Eu falava um degrau, mas acho que é um degrau e meio em relação ao resto do Oeste. Assim como, acho que é mais ou menos a mesma distância que o Boston Celtics está do resto do Leste nesse momento. Que é um vencedor Sim. aqui também, mas se presume que... Assim, não precisa dizer, né? Boston Celtics tá acima do Leste. E pra encerrar aqui, de novo, a gente tá gravando antes da rodada da segunda-feira. Esse time enfrenta o Toronto Raptors nessa segunda. Denver Nuggets. E todos os medos que eu tinha sobre o Denver Nuggets como um grande fã do Jokic, eles estão sendo confirmados nesse início de temporada. O resto do elenco é péssimo. O Jamal Murray não volta a ser o Jamal Murray e eu acho que em breve a gente vai começar a ter algumas conversas sérias sobre ele. A equipe não consegue defender
aquele cara, o guard, shooting guard ali, que seria a função do KCP. A equipe sente muita falta do KCP. E é um elenco que vem piorando gradativamente. E você vê, final de jogo, foi o último jogo do Denver Nuggets, agora eu não lembro contra quem foi que eu tava assistindo. Foi contra o Clippers. Contra o Clippers, o Norman Powell assassinando eles. E aí na última posse lá, que você precisa de um quinteto defensivo, você tá tirando o Michael Porter Jr. e coloca o Westbrook pra defender. Sim. Você já começa a ver no Twitter vídeos de como os times, a partir do momento que o Westbrook entra em quadra com o Jokic, eles começam a dobrar no Jokic com um cara que marca o Westbrook, porque o Westbrook não vai matar a bola de 3, então o Westbrook, todo minuto que ele tá em quadra com o Jokic, ele tá atrapalhando o Jokic, e tem sido bem preocupante, né? De novo, início cedo e tal, isso aqui, mas os primeiros sinais são muito negativos, e eu não sei se o Westbrook termina a temporada nesse elenco, e não vejo também muitas mudanças significativas que a equipe pode fazer, né? E além de olhar pra trás e ver que não ter pago pra manter o KCP vai se provar quer dizer, todo mundo sabia que foi um erro, e vai ser um grande erro, e aí você tem que cobrar do Stan Kroenke, que tá, sei lá, esse dinheiro não tá indo no Arsenal. Esse dinheiro, tudo bem, ele construiu um estádio caríssimo com o Los Angeles Rams recentemente, né? Mas, você não vai pagar pra manter esse time junto. O Bruce Brown não tinha opção, né? Com as questões contratuais da NBA e tal. Mas o KCP eles tinham. E, pra um time que tem o melhor jogador do mundo, que tá jogando muito bem ainda, né? 28, 10 e 8 e tal. É muito decepcionante, porque o resto do elenco é muito fraco do Denver Nuggets. Gabriel, eu acho que a gente tá em vias de chegar alguma hora que o Jokic vai dar uma reclamada em público. Ele não é disso. Mas, cara, a sensação pra mim que dá, cara, é que a qualquer momento ele pode chegar e falar, tá difícil, sabe? Quero jogar com o Luka. Pra Dallas. Deixa ele vir pra cá ou me manda pra lá. Porque, assim, o Jokic é um jogador muito paciente, né, cara? A escola serve, o jeito dele também. Não deve fazer isso, não vai fazer isso. Mas a gente sabe que é isso. O Michael Malone falou que perdeu arremesso. O Jokic falou que o time já também não tem arremesso. Esse banco de reservas, cara, eu tinha uma esperança que seria bom, cara. Porque o próprio Saric teve bons momentos no Warriors, assim. O Westbrook teve bons momentos no Clippers. O Julius Strawder também foi muito bem nessa League, pré-temporada. Mas nada dá certo, cara. É muito ruim. O banco de reservas da primeira semana foi horrível. Péssimo, muito ruim. O Westbrook, coitado, os jogadores não marcam ele. E ele parece que ele leva o pessoal. E aí ele arremessa. E é tudo que os caras querem. Pega rebote, vai e pontua. O Strawder não tá sendo efetivo de bola de 3. Mas assim, você consegue entender porque ele é um segundanista e vai evoluir e é um bom jogador. Tudo bem, eu tiro dessa equação. Aí quais são os outros exemplos? O Dario Saric, que quase não recebe posse de bola. Então tá sendo inefetivo. Tá jogando pra fazer o Jokic descansar um pouquinho. Acaba que você concentra muito o jogo nos 5 titulares. E cara, se os 5 titulares não forem jogadores igual o Celtics, onde o time vai jogar bem na maioria dos jogos, você tá enrolado, cara. E é insustentável por 82 jogos isso também, né? Exato, cara. O Michael Porter Jr., cara, tá arremessando 22% de 3. Isso, pra um shooter do nível dele, inaceitável. O Jamal Murray joga bem um jogo sim, o outro jogo já tá abaixo. Tem um cara que renovou o contrato caro. Ele tem que entregar, cara, pra mim, 20 pontos e 8 assistências todo jogo. Entendeu? Então, pra mim, não tem desculpa. Aí você olha também o Aaron Gordon, que renovou o contrato também, mas é um jogador muito dependente, embora tenha evoluído, né? Mas um jogador muito dependente do dia bom do Jokic também. Então... E o Christian Brown, coitado, ele tá... Apesar de eu gostar do jogador em si, mas ele tinha que ser no banco de reservas, cara. Eu acho que ele é um jogador muito dinâmico pra sair de banco de reservas, assim. A gente já viu isso nas finais da NBA, quando ele era calouro. Então... Ele é mais um daqueles jogadores que, assim...
Se você não colocar medo de bolas de 3 ofensivamente, você tá ali pra quê? Pra fazer kart. Defensivamente, porque defensivamente você também não tá se fazendo a diferença. Fazer kart. Como o KCP fazia. Foda. O KCP é esse que já começou bem em Orlando, apesar de não estar pontuando muito bem, mas Orlando tá 2-1. Sim. E é reflexo direto dele lá. Então... Eu falei sobre isso no Twitter, Gabriel. Não sei se você concorda comigo, cara. Tem alguns jogadores no mercado. Imagina um Lonnie Walker nesse time aí. Óbvio que o Lonnie Walker não é a salvação da lavoura. Não. Mas... Pô, você dá 15 minutos pro Lonnie Walker ali. Foda que, assim, o Westbrook tá lá, né? Mas coloca o Lonnie Walker ali pra fazer uns arremessos, criar o próprio arremesso. Você tem um Dennis Smith Jr., que teve uma última passagem muito boa em Brooklyn. No Hornets também, defendendo. Então, assim, cara, vai ter que tentar alguma coisa. Porque, por exemplo, se o time não deve perder hoje pra Toronto, porque o cara deve estar processo de urgência absurdo. Toronto deve jogar sem Quickly e Barrett, né? Estão machucados. Mas já foram derrotas que, assim, beleza, cara, você é capaz de ganhar do Raptors, mas você vai ser capaz de ganhar do Boston Celtics, cara, do Lakers, Suns, de Clippers da vida, será que consegue? Sei. Sim. Então, assim, cara, eu tô muito curioso para ver como é que esse General Manager vai reagir se esse banco de reservas, cara, não começar a matar a bola. Eu gosto do Peyton Watson também, mas, assim, tem que cair esse arremesso de 3 pontos. Porque a questão pra mim, cara, o Westbrook não pode começar uma temporada 2-18. Tem um problema aí. É a questão, né? É um time que você... De novo, você tem o melhor jogador do mundo, né, cara? Você não pode montar esse time ao redor dele, né? E quando você tiver o Jokic, o piso da equipe vai ser muito alto, né? Mas falta cara ali, né? Falta cara pra você brigar de verdade, né? E tem que... Assim, o senhor Jamal Murray tem que jogar como a segunda estrela desse time. Não dá mais, né? E ele, assim... A amostragem do Jamal Murray jogando mal já tá ficando muito grande. A gente viu na na série contra o Minnesota. Foi final de conferência? Não, foi o Wolves Mavericks. No Wolves e Nuggets, o Jamal Murray deixou a desejar. Ele vem de uma Olimpíada tenebrosa, horrível. E era pra ser o nome do time logo do Shai. Sim, e agora continua sendo... Ele ainda tem, 20 pontos e tal, arremessando bem. Mas ele tem que ser mais do que isso. Ele tem que ser o cara que... Quando os Nuggets venceram, era aquele jogo imparável de 2 caras, né? O Jamal Murray e o Jokic. Ainda faltaria muito ao redor deles? Faltaria, mas nem isso a equipe consegue, né? E o Michael Porter Jr., a única coisa que ele faz é arremessar e ele não tá arremessando bem. Porra! E aí, o que você tá fazendo, Michael Porter Jr.? Porra, não passa a bola. Nunca fez um passe na história da vida. Eu acho que ele vai ser o primeiro dessa barca aí a ser trocado, cara. Trocado de verdade. O KCP não foi trocado, né? O KCP foi... Tanto o KCP como o Bruce Brown, eles foram... Acabou o contrato, eles foram embora. Pô, se tu consegue transformar o Michael Porter Jr. num 7º homem e se livrar do contrato dele nessa altura, cara, eu sinceramente eu faria, porque... Porque, assim, você pensa muito no Michael Porter Jr. ideal, né? O Michael Porter Jr. hipotético. Que é aquele dos playoffs que, pô, era um excelente reboteiro e tal, defendia bem. Só que raramente ele é isso na temporada regular, né? E aí você vai ficar em banho-maria até chegar aos playoffs, é muito complicado. E ele já entregou o que tinha pra entregar, né, Gabriel? Assim, já ajudou na run do título, assim, assim, foi... medíocre na série versus Miami, mas foi muito bem no resto dos playoffs, assim, cara. Jogou muito bem na série contra o Lakers, né, na run dos playoffs, por exemplo. Um jogador que no dia bom vai fazer 5 bolas de 3, mas, cara, tem time aí precisando de shooter aí, cara, e ele pode ser esse jogador. Pra mim, Denver tinha que ir atrás, cara, de um ala não tão alto como o Porter Jr., mas que pudesse defender bem e que tivesse esse arremesso de 3 pontos, cara. Uhum. Porra, pra mim o cara ideal é o Derek White, por exemplo. Sabe? É o ideal pra todo mundo, né, também, né? É o ideal pra todo mundo, exatamente. Mas, por exemplo, imagina o Michael Bridges ali, cara, por exemplo. Nunca tiveram dinheiro pra isso. William, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Brasil Coach 2 no Twitter, no c2c.brasil
no Instagram. Fique atento que no final do ano o Coast to Coast fará cobertura em loco da NBA. Ele tava me falando antes da gente entrar no ar quais os jogos e cidades, então tô muito empolgado pra ver esse conteúdo que ele vai trazer. Brigadão, William, e até a próxima. Gabriel, mais uma vez muito obrigado pelo convite, sempre que chamar, vou estar aqui. E é isso, um abraço e boa rodada pra gente hoje. E vamos deixar registrado aqui, né, que a gente tá gravando aqui na hora que saiu o anúncio. O que hoje foi um dos maiores roubos que o Brasil foi alvo desde 1500, quando eles levaram nosso ouro, nosso pau-brasil por, sei lá, espelhinho e miçanga, né? Porque o Vinícius Júnior não venceu o melhor do mundo, foi um absurdo. E tá comemorando a torcida, os racistas do Atlético de Madrid, os racistas do Valência, essa galera toda tá comemorando. E é um absurdo completo. Eu tava olhando de vez em quando no Twitter enquanto a gente tava gravando, porque eu sabia que tava pra sair, completamente revoltado. Porque a gente já sabia que ia acontecer, né? Mas até de fato ter o anúncio oficial. Rodri. O Rodri ser o melhor do mundo é qual jogador da NBA ser eleito MVP? Cara, isso que eu ia falar. É uma boa pergunta. O Rodri, cara, e sabe qual é o pior, Gabriel? Só tô escutando também, falando um pouquinho de futebol agora. Pois bem rápido. O Rodri, ele foi usado como plataforma pra essa galera que não gosta do Vinícius Júnior por outros motivos, né? Sim. Outros, entre aspas. Que a gente sabe qual é. A gente sabe qual é. Entendeu? Então, tipo assim, o Rodri não é o culpado disso diretamente. Ponto. Cara, o Rodri ser o melhor do mundo, pô, é você premiar o Derek White como MVP, por exemplo. Concordo. Bom jogador. Nada contra o Rodri. Exato. Mas não é melhor do mundo, não é MVP. Eu acho que o Derek White é uma boa comparação, sei lá. O próprio o Jrue Holiday, talvez, sei lá, um cara que é um operário da bola muito bom, né? Que, porra. É bizarro. É complicado, cara, entendeu? A gente sabe que esse cara não é o melhor jogador do mundo. Sim. Pô, honestamente, cara, eu espero muito que o Vini tenha muita força mental pra isso. Eu acho que ele tem, porque as coisas que ele enfrenta na Espanha não é fácil. E espero que não seja, porque pra mim, cara, essa foi a chance mais clara que a gente teve de ter o melhor do mundo desde Kaká. Sim. Então, se isso foi tirado do Vinícius Júnior, tirado, enfim, na sacanagem. E assim, cara, se ele vai ter que sacrificar a bola de ouro pra continuar dançando, comemorando, representando na luta antirracista, cara, ele vai perder bola de ouro a vida inteira. E vou te falar, tá tudo bem. Sim. Desde que ele seja ele mesmo. O Michael Bridges ganhou o melhor do mundo do futebol. O 3&D. Pô, e é foda, né? O Rodri aqui pra gente morreu, né? Beleza, ele é bom jogador, ele é muito bom jogador, né? Mas, porra, é inacreditável ele ter esse... Até, assim, eu não acompanho mais tanto futebol quanto eu já acompanhei, né? Mas eu vi algumas pessoas falando, pô, você não vai ser o Vinícius Júnior, porque não o Bellingham, talvez, né? Que também ganhou a Champions League. O VSR falou isso, Gabriel. Ele falou, cara, se não for o Vinícius Júnior, se for Bellingham, eu vou contestar. Mas vou aceitar. Bellingham jogou pra caralho no Campeonato Espanhol. Fez uma Euro, assim, melhor que o Vinícius Júnior em termos de Copa América. Sim. Mas, porra, cara, é inexplicável como o Rodri foi plantado pela mídia para ser o MVP da temporada, cara. Isso é absurdo, cara. Sim. E deram certo. Conseguiram. Enfim, muito obrigado a todos. Eu fiquei decepcionado. A gente é torcedor. Você também torce pro Flamengo, né? Então pra gente ainda dói um pouco mais, né? Ver o nosso menino Vinícius Júnior sendo roubado assim. Mas um grande abraço a todos. Episódio de NBA volta essa semana com episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador. caradosesporte.com.br. Um grande abraço a todos. Tchau.